paz de Cristo para o seu coração. Nessa manhã de domingo, eu gostaria de deixar essa reflexão no seu coração, para que a gente possa pensar a respeito de algumas atitudes que nós precisamos ter ou deixarmos de ter para termos uma vida melhor, uma vida centrada, uma vida, acima de tudo, de qualidade. E o texto que eu separei para a gente pensar nessa reflexão foi o texto de Êxodo, capítulo 39, versículo de número 43, que nos diz assim: Viu, pois, Moisés toda a obra, e eis que a tinham feito, segundo o Senhor havia ordenado. Assim a fizeram, e Moisés os abençoou. Que Deus nos abençoe com a compreensão desse texto. Minha oração é que o Espírito Santo fale ao seu coração. Eu queria fazer uma pergunta para você logo nesse início de reflexão. Você termina as coisas que você começa? Você tem o hábito de terminar as coisas que você começa? Você já começou alguma coisa e não terminou? A grande pergunta que fica também em virtude dessas perguntas que eu acabei de fazer é: por que não terminamos aquilo que começamos? Temos a tendência de colocar e deixar as coisas para depois. Começamos com aquela empolgação. Todas as vezes que começamos uma obra, um projeto, uma caminhada em direção aos nossos sonhos, ou até tomamos algumas decisões na nossa vida com muita empolgação, iniciamos com aquela força, iniciamos com aquela vontade. É comum, com o passar do tempo, algumas coisas serem deixadas de lado. É comum, com o passar do tempo, muitas vezes nós nos lançarmos em alguma coisa e depois não concluirmos. É comum e isso faz parte da nossa vida. É comum lidarmos com isso. Mas o problema se dá exatamente quando a maioria das coisas que eu começo, eu não terminar. O problema não é eu deixar de fazer algumas coisas da forma como eu planejei e pensei. O problema se dá exatamente quando a maioria, ou se não todas as coisas que eu começo a fazer, eu não terminar. Aí é onde está o grande problema. É o momento de fazermos uma análise e perguntar onde está o problema. Será que o problema está nas circunstâncias? Será que o problema está na falta de recursos? Ou o problema sou eu, que realmente começo as coisas, mas não termino? Mas eu queria dar algumas dicas aqui sobre esse assunto. Eu queria, talvez você esteja angustiado e não esteja, na verdade, entendendo por que você começa as coisas e não consegue terminar. Talvez você esteja angustiado exatamente pelo fato de não ter forças para concluir. Você se pergunta: por que eu começo com empolgação e não consigo concluir as coisas? Eu queria dar algumas dicas, alguns passos para podermos concluir aquilo que terminamos, aquilo que iniciamos. Eu queria destacar aqui algumas coisas. A primeira delas é que, para que a gente possa concluir aquilo que a gente iniciou, nós precisamos manter o foco naquilo que é mais importante. Essa é a primeira coisa, foco. Mas manter o foco naquilo que é realmente mais importante. Existem pessoas que têm problemas em manter o foco porque fazem muitas coisas ao mesmo tempo. Tem pessoas que querem abraçar o mundo com as mãos e se envolvem em várias circunstâncias, várias situações, tomam muita responsabilidade. Pessoas que estão completamente envolvidas nos 3 expedientes do seu dia e não conseguem manter o foco daquilo que é mais importante. O que é mais importante para mim? Ganhar dinheiro? O que é mais importante para mim? Organizar a minha casa? O que é mais importante para mim? Investir num curso agora? O que é mais importante para mim? Realizar meu sonho? Para que isso aconteça, precisa de foco.
Eu preciso manter o foco naquilo que é mais importante, naquilo que realmente eu quero. Se pergunte assim, aquilo que eu estou fazendo hoje é aquilo que eu quero fazer? Onde eu estou, o que eu estou fazendo hoje, é aquilo que eu quero fazer? Manter o foco. Muitas vezes desviamos o nosso olhar do alvo porque temos vários alvos. Uma coisa de cada vez. Mantenha o olhar no seu alvo. Não desvie a sua atenção. Existem oportunidades que aparecem para nós que são distrações. E nós achamos que são oportunidades para conseguir aquilo que nós queremos e realizar os nossos sonhos. Mas são apenas distrações para tirar o nosso foco daquilo que é mais importante. Pergunte-se, onde eu quero estar daqui a 5 anos? Exatamente do jeito que eu estou? Vivenciando as mesmas coisas que eu estou vivendo? Passando pelas mesmas situações? Daqui a 5 anos, como eu gostaria de estar? Vamos conseguir quando mantermos o foco. Selecione diante de tantas coisas que você faz aquilo que é mais importante, porque tem aquilo que é mais importante. Enquanto eu não manter o foco e não selecionar o que é mais importante, eu sempre vou viver angustiado e eu nunca vou conseguir terminar as coisas que eu inicio, porque eu quero abraçar o mundo com as mãos. Então, como é que eu termino as coisas que eu inicio? Quando eu mantenho o foco naquilo que é mais importante. Tem uma outra coisa também. Como é que eu posso terminar as coisas que eu inicio? Quando nós paramos de procrastinar. Essa palavrinha, às vezes até embola, né? Procrastinar, quando a gente vai pronunciar. Mas é uma palavrinha que tem incomodado muita gente. Muitas pessoas não conseguem concluir aquilo que começam, exatamente porque sofrem com essa questão de sempre deixar para depois, sempre deixar para o outro dia. As pessoas muitas vezes sempre deixam para o outro momento, para um outro dia, porque acha que sempre vai dar tempo. E aí não conseguimos, está derivado com a primeira, a gente não consegue manter o foco, e por não conseguirmos manter o foco, nós adiamos as coisas. Adiamos, tem uma mania de adiar as coisas, deixar sempre para depois, deixar sempre para outro dia, deixar sempre para outro momento, e eu não consigo manter o foco, porque eu sempre deixo para depois. Às vezes adiamos coisas que são importantes, porque sempre achamos que eu vou conseguir fazer um outro dia. Às vezes tem decisões que eu tenho que tomar hoje, mas por medo, ou seja lá o que for, eu não tenho coragem de tomar a decisão. As decisões muitas vezes dependem de mim, dependem de você, e muitas vezes não conseguimos tomar. Sempre achamos que podemos tomar a decisão depois, e aí eu vivo numa luta interna, eu não consigo ser feliz, eu não consigo viver bem comigo, nem com as pessoas que estão ao meu redor, porque tem decisões que só você pode tomar. E quando eu não, de alguma forma, de alguma maneira, não tomo essa decisão, eu vou adiando o problema. Eu sempre adio o problema. Eu não estou resolvendo o problema. Eu coloco ele debaixo do tapete, finjo que não existe e tento seguir. E a dor vem. E a dor nos paralisa. Porque a decisão que eu tenho que tomar hoje, eu deixo para depois. Por isso que a gente não conclui aquilo que a gente inicia. Porque sofremos com a procrastinação. Pare de procrastinar. Tome a decisão que você tem que tomar. Não deixe para depois. Porque isso pode causar maiores sofrimentos. Mas tem uma outra coisa também que nos ajuda a concluir as coisas que iniciamos. É quando somos perseverantes. As coisas no início nem sempre vão sair do jeito que planejamos. Às vezes iniciamos aos trancos e barrancos e aí chegamos à conclusão de que porque as coisas estão travando é porque não é o caminho que temos que seguir. Não é assim. As coisas muitas vezes vão ser difíceis mesmo no início. No início, antes de tomarmos uma decisão, ou logo após de tomarmos uma decisão, as coisas vão ser difíceis. As portas não vão se abrir de uma forma rápida. O milagre não vai acontecer.
As coisas que planejamos não vão se concretizar assim de uma hora para outra em muitos momentos. Mas se tem uma coisa que eu preciso ser, é perseverante, manter firme. Porque as coisas podem começar de um jeito totalmente conturbado. Mas no decorrer do caminho, nós vamos entender que tomamos a decisão certa e que fizemos a melhor escolha. Então seja perseverante. Não é porque as coisas estão dando erradas agora, nesse momento, no início, que significam que os meus sonhos não vão ser realizados, as coisas não vão acontecer. É por isso que desistimos. Desistimos porque não somos perseverantes. Queremos que as coisas aconteçam para ontem, para já. E nem sempre as coisas acontecem assim, porque tem um tempo para que elas aconteçam. Então seja perseverante, não importa como você está iniciando um projeto, não importa como está sendo o início da sua caminhada, persevere. E para a glória de Deus, você vai ser abençoado e você vai conseguir concluir, porque Deus sempre conclui aquilo que Ele começa. Eu queria concluir falando exatamente isso. Como é que eu termino as coisas que eu começo? Quando eu não deixo o pessimismo tomar conta da minha vida. Quando eu olho para a minha vida e olho para o que está ao redor e olho com o olhar de Deus. Eu não deixo o pessimismo tomar conta. Pelo contrário, eu me encho desse otimismo. E por quê? Porque Deus sempre termina o que começa na nossa vida. Paulo vai dizer isso: aquele que começou a boa obra em vossa vida há de completar até o dia de Cristo Jesus. Aquele que começou a boa obra há de completar. E Moisés passou por isso. E aí, quando a gente entra na história de Moisés, Moisés está aqui, nessa sua segunda ida à presença de Deus. Depois da primeira ida, ele desce e o povo fez um bezerro de ouro. Moisés tinha tudo para desistir. Mas aí Moisés volta de novo para a presença de Deus. E é abençoado. E consegue concluir o seu projeto, a sua trajetória. Que Deus nos ajude. Assim como Moisés, e assim como Cristo prometeu, que possamos sim concluir aquilo que começamos e sermos pessoas felizes, apesar das circunstâncias. Que Deus nos abençoe. Tenha um ótimo dia na presença do Senhor.